Bom dia, paz do Senhor Jesus. Bom dia, paz do Senhor a todos. Não se esqueça de curtir o vídeo, de comentar, compartilhar, se inscrever no canal para que mais vidas sejam alcançadas. Hoje a gente vai começar o livro de Ruth, 1, 2 e 3. Leia aí completos para você conseguir entender a história e junto a gente chegar aí no final do ano com a Bíblia toda lida. Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, Deus, meu Pai, Senhor, obrigado poder por meditar na tua palavra. Deus abençoe o Senhor nacional, fala conosco, nos dá entendimento sobre a tua palavra, que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Em nome de Jesus, o Senhor seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Então, Ruth, a história de Ruth fala sobre a família de Elimelec. Elimelec, ele estava ali em Judá, né? E a terra começou a passar por uma grande fome. Então ele pegou sua esposa e os seus filhos e foi para Moabe, né? E lá os seus filhos se casaram com moabitas, Ruth e Orfa. E aí o que aconteceu? O marido de Noemi, no caso, né? Que sua esposa de Elimelec, ela era Noemi. O marido dela morreu. E depois os seus 2 filhos também morreram. Depois de 15 anos. No meu tá 10. Sério? No 4, cerca de 10 anos depois. E aí, cerca, né? Não tá falando exato. E aí, depois de 10 anos, os 2 filhos dela também morreu. E ficou só ela e as 2 noras, sem filhos, né? As noras não tinham descendentes, não tinham filhos. E ali a Noemi ficou sabendo que Judá estava prosperando novamente, né? E quis voltar. No meio do caminho, ela pediu, né, para as 2 noras voltarem para suas casas e recomeçarem a vida, né? Mas elas eram bem apegadas. O que você falou? É que elas eram jovens ainda, ela queria ver o bem das meninas, né? Porque... Mas elas 3 eram tão apegadas que elas choraram muito com essa partida, né? Com essa separação. Mas, e aí Orfa voltou para casa, sofrida, mas voltou. Mas Ruth, ela bateu o pé e falou, não, eu não vou, eu vou ficar com você. Falou para sua sogra Noemi, né? Em 16, a Ruth responde, 1:16. Não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo, e o seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei, e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Aqui a Ruth, ela foi bem leal, né, a Noemi. E isso agradava muito a Deus. Por quê? Porque o povo de Israel, Deus, ele sempre queria a descendência. Tinha que ter, né, os descendentes. De alguma parte ele tinha que sair. Então, se Ruth... É Ruth, né, gente? Eu tô confundindo Ruth com a Noemi. Se Ruth tivesse feito igual Orfa e tivesse aceitado voltar para trás, a linhagem ali de Elimelec acabaria ali. Sim. Mas não, a Ruth, ela foi leal e falou, não, aonde você for eu irei. E muito forte falar isso, o seu Deus é o meu Deus, né? Então ela acabou ali agradando a Deus com essa atitude, com essa decisão, né? Ali elas chegaram em Judá e recomeçaram a vida, né? A Ruth, ela vai ali como é que chama? No campo, e começou a pegar os feixes. Não, as espigas que caíam dos feixes. É tipo as sobras. Ela começou a pegar as sobras, né, dos trabalhadores ali daquele campo. E ali Boaz, que era o dono do campo e parente do marido da Noemi, de Elimelec, ele viu, né, que ela estava ali e as pessoas já estavam falando dessa situação, sim, né? Porque quando ela estava chegando, falaram, nossa, será que é a Noemi? Né? Será que é a Noemi mesmo e tal? Então ali ele já estava sabendo da situação. E ele foi bondoso com ela, deixou ela trabalhar ali no campo, né? Deu de comer a ela também. E ali se fez começou a criar uma oportunidade, né? Sim. Mas Deus, ele
às vezes, muitas das vezes, as situações parece que é de repente. Mas não é de repente, né? Deus, ele sempre vai trabalhando sem a gente ver, sem a gente saber. Então, quando as coisas chegam, é porque Deus já estava trabalhando, né? Ali... E Deus já estava trabalhando na vida de Ruth, mas através da decisão dela. Exatamente. Ela foi uma mulher virtuosa, como diz aqui no 3:11, ele fala: não se preocupe com nada, minha filha, farei o que me pediu, pois toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Então, quer dizer, toda a cidade sabia do que ela tinha feito por Noemi, né? Ao invés de começar uma nova vida, ir para casa dos seus pais e continuar com seus deuses, com os seus costumes, ela teve a decisão de ser fiel a Noemi, de começar uma nova vida com um novo povo, com os povos desconhecidos, e de adorar o Deus de Noemi. Uma aventura para ela, né? No começo ela se arriscou, né? Era um risco para ela. Aventura não, um risco. Era um risco para ela. E ali ela foi virtuosa por causa disso. Deus, ele se agradou. E Deus, ele se agradou tanto dela que fez essa situação, né? Dela ir no campo de Boaz, né? E Boaz olhar para ela. E aí Noemi falou, né? Que ele era parente do seu esposo Elimeleque. E ali ela fez tudo que Noemi mandou, né? E ele ficou sendo o resgatador dela. No final das contas dessa história, né? Que já é no 4, a gente não leu nesse devocional, mas não tem como não falar dessa história falando do 4, né? Então aqui no 4, ele se casa, né? Com a Ruth, porque ele é o resgatador. Tem um resgatador que é mais próximo e depois é ele, né? Sim. E aí o resgatador não quis. Abriu mão e Boaz se casou com ela. Por quê? Era um plano de Deus. Era um plano de Deus através da atitude de fidelidade dela, né? Porque... não fala, no texto não fala... Não fala isso, mas não, tá na não cara. Fala que teve ação do Espírito Santo, mas a gente sabe que o Espírito Santo, ele guia, né? Como o salmista fala no Salmo 143, guia-me pelo seu bom... que o seu Santo Espírito guie-me pelo bom terreno, pela terra boa. Então a gente sabe que o Espírito de Deus guia. Mas isso aqui é muito, muito... Talvez o primeiro resgatador não fosse ser tão bom para ela como ela era para Noemi, como a gente viu em Jacó. A gente colhe aquilo que a gente planta. Então ela foi leal e foi boa para sua sogra. E Deus permitiu que ela tivesse alguém leal e bom para ela. Sim, é verdade. E não tem como não falar que não é o agir de Deus aqui. Porque aqui no 4 fala assim, no 11... As autoridades da cidade e todo o povo que estava na porta responderam: somos testemunhas de que o outro resgatador tinha aberto mão de Ruth. E aí continua: que o Senhor faça esta mulher que chega à sua família o que ele fez a Raquel e Lia, das quais descendeu toda a nação de Israel. E aqui, lá embaixo, continuando no 4, fala no 14: louvado seja o Senhor, que hoje provê um resgatador para a sua família. Que este menino seja famoso em Israel, porque ela ficou grávida, ela casou e engravidou. Que ele restaure seu vigor e cuide de você em sua velhice, pois ele é filho de sua nora, que a ama e que tem sido melhor para você do que 7 filhos. Então, Ruth era verdadeiramente como filha de Noemi, né? Uhum. E é assim que acontece em muitos relacionamentos com nora e sogra, né? A gente só tem a ganhar com isso, né? A ser fiel com a família. E aqui fala: Noemi pegou o bebê, aninhou-se junto ao peito e passou a cuidar dele como se fosse seu filho. Olha que forte isso. Pera aí, deixa eu continuar. E aí, senão eu vou perder o fio da meada. E aqui, eles profetizaram que era para ela ser como Raquel e Lia. E aqui embaixo fala que a descendência... eles deram o nome do bebê de Obed. E ele era o pai de Jessé, que era pai de Davi. E Jesus veio da descendência de quem? De Davi. Exatamente. Então, é muito forte isso. É muito forte os planos de Deus, né? Muitas das vezes ela podia estar lá atrás triste, né? Meu marido morreu, né? Se lamentando. Se lamentando. Acho que Noemi também, provavelmente não. Tá aqui escrito que ela sofreu, né? Ela até fala que o Todo-Poderoso a fez sofrer. Sim. Porque tirou seu marido e seus 2 filhos.
E aqui foi uma reviravolta nessa história, né? Deus, ele é fiel. Deus, ele é fiel, ele é misericordioso. Mas quando há obediência e fidelidade ao Senhor, as coisas são totalmente diferentes. Deus, ele age a seu favor. Não tem como. Porque a palavra diz, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E isso entra aqui, a sua justiça. Ela buscou a obedecer, a ser fiel e a começar a... Esqueci. E mesmo ela... a adorar a Deus. Então, quer dizer, ela tomou o Deus de Noemi para ela, né? Então, ela passou a ser dela o Deus de Israel, Sim. o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, não tem como falar que essa história aqui não foi um agir de Deus. E então, Ruth, ela foi da descendência, no caso, o Boaz, né? Boaz, ele foi da descendência de Jesus, né? Assim como eles tinham profetizado, Raquel e Lia, que foram das 12 tribos de Israel. Então isso é muito forte, né? Mas isso é tudo o quê? O que você tinha falado, né? Tudo que a gente planta, a gente colhe. Tudo que aconteceu aqui foi o quê? Uma promessa que Deus fez para Abraão. Eu abençoo aqueles que te abençoarem e eu amaldiçoo aqueles que te amaldiçoarem. Ela até então podia não ter herança nenhuma. Mas a partir do momento que ela quis abençoar Noemi, cuidando dela, sendo leal com ela e sendo boa para sua sogra, Deus passa a abençoar ela. E aí ela é abraçada ali e se torna aí bisavó de Davi. Então acho que é isso, né? Seja fiel nos princípios da vida, porque assim você vai estar sendo obediente a Deus, sendo justo, né? Sendo justo. Então não tem outra saída. Às vezes pode até demorar. Hoje você pode se entristecer com alguma coisa que está acontecendo. Mas lá na frente você vai entender, lá na frente isso vai virar. Deus, ele tá vendo o seu esforço, o seu sofrimento, o seu esforço, a sua obediência, a sua fidelidade. Que mesmo em meio ao choro, você está sendo fiel. E quando a gente é fiel, não tem como Deus não agir de bondade com a gente. Ele é bondoso em todo tempo, até quando somos infiéis. Imagine se você for fiel, imagine se você for obediente. Imagine se você fizer conforme toda a vontade do Senhor. Sim. Não é verdade? É isso. Quer falar mais alguma coisa? Não. Vamos orar. Vamos orar. Senhor, Meu Pai, agradecemos pela mais tua uma palavra. vez por poder estar Senhor, nos meditando ajuda a a tua obedecer, palavra, a ser fiel a Senhor, Ti, Senhor, nos nos fiel, princípios, Senhor, com a fidelidade, família. Senhor. Pai, nos ajuda a Te servir, Te agradar em todas as Senhor, em coisas, nome Pai. de Se Jesus. conosco em todo o tempo. Amém. Tchau. E você, sapeca, comeu meu pato. Não, eu falei pra você antes de começar. Eu sei. Você comeu meu pato. Mas você viu que história que você vai falar amanhã? Então você cala sua boca, a pessoa é muito